Fala galera, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal, né? É uma grata surpresa poder estar começando esse novo projeto e de uma forma bem descontraída, de uma maneira bem informal, né? Estou no Rio, vim visitar minha família também, vim fazer a gravação de um curso, né, online, que em breve vai estar sendo disponibilizado aí para vocês. E parte do que a gente vai estar falando aqui, uma pequena parte, vai estar nesse curso, né? Que é justamente essa questão de pré-pilates, questão de processo de estabilização, que são importantes para quem trabalha com o método Pilates, né? Bom, espero que vocês curtam, né? Não vou dar uma de blogueirinho, né? Comenta aí, curta aí, não. Isso tem que vir de vocês, né? Se vocês realmente acharem que seja pertinente comentar, curtir, enfim, que vocês façam, né? Qualquer tipo de dúvida, crítica ou sugestão, pode escrever aí também. Vou falar da forma como eu sempre falo para vocês. Eu vou procurar conversar com vocês da maneira mais didática possível, né? Então a gente vai conversar por volta de uns 15 minutinhos sobre isso. A questão não é a importância do pré-pilates, mas o porquê de vocês terem que trabalhar com o método Pilates associado ao pré-Pilates, né? Pare e pensa. Pré vem de prévio, vem de prever, né? É importante, eu considero importante, né? Isso porque não só a fundamentação do método, não só a fundamentação dos exercícios mais básicos em si, mas quando você tem alguma dificuldade e não tem como recorrer, não tem mais ferramenta para recorrer de exercícios sequenciados dentro da formatação do Joseph, esses exercícios modulares, ou seja, de forma educativa, de forma prévia, na verdade, eles são utilizados como ferramenta, né? E o mais engraçado de tudo é que não foram necessariamente desenvolvidos por Joseph. Isso aí conta a história, não conta a história, mas dizem, né, os figurantes dessa história, que os exercícios foram desenvolvidos pelos elders, né? Não desenvolvido de uma forma literal, mas eles começaram de forma mais usual através deles. Havia necessidade de adaptação na medida em que cada indivíduo é um universo por si só, assim como é hoje, né? O que acontece é que hoje, basicamente, muita gente faz alguma coisa ou algum exercício em cima de um equipamento de Pilates e fala que é Pilates. Só que isso não dá para ficar assim, né? Existe a percepção de que a formatação de um exercício preparatório condiciona o indivíduo, prepara a base do indivíduo para que ele tenha uma evolução motora muito superior quando comparado ao indivíduo que só faz apenas o mesmo movimento e aprende de forma automática, né, aquele exercício. Quando eu falo prévio ou pré-pilates, na verdade eu estou tentando identificar as falhas mecânicas do meu aluno, né, e trabalhar em cima disso. É muito comum o indivíduo chegar no estúdio sabendo, ou melhor, sem saber o que ele consegue fazer. Quando você pede para ele fazer um exercício, vamos supor, um roll-up, né, segundo exercício lá da série básica do solo, e ele não consegue fazer, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Ele vai achar que ele não consegue fazer. Agora, será que ele realmente não consegue? Você consegue sequenciar esse movimento, né? A ideia básica desses exercícios em especial também é você conseguir otimizar o desempenho motor do aluno independente do momento do exercício. Então a gente tem um exercício de rolamento muito forte, onde obrigatoriamente o aluno tem que ter diversas valências, né? Não apenas força abdominal, mas principalmente controle motor para que ele consiga fazer o enrolamento sem gerar compensação ou algum outro tipo de padrão álgico, ou seja, algum outro tipo de atividade compensatória que venha gerar uma dor posterior ao movimento. Porque é muito comum, tá galera? O cara faz o movimento, fica bem, acaba a aula, vai sentir depois. Como se fosse uma dor, como se fosse não, é uma dor tardia.
E não é bacana isso acontecer. Tá? Não é interessante porque depois ele vai começar a perceber ou vai começar a achar que a dor é por causa do Pilates, quando na verdade a dor foi causada por um movimento mal orientado dentro do estúdio. Mas, Diogo, essa dor pode ser causada somente dentro do estúdio? Não. Os exercícios de preparação prévios ou de pré-pilates propriamente dito podem e devem ser praticados em casa. A grande vantagem, você não precisa necessariamente dos equipamentos. Obviamente você consegue fazer diversos exercícios preparatórios nos equipamentos, porém a base do método é mantida, ou seja, o solo, né, o mat e o reformer. Se você não tem um reformer em casa, você utiliza do solo. E aí você tem diversas ferramentas. Você tem uma toalha. Você tem uma toalha de rosto. Você tem, às vezes, um elástico de cabelo. Você tem a própria parede. Entendeu? Então, a proposta, essa queda do telefone vai ficar. Tá? Não vou editar, não. É desse jeito mesmo que tem que acontecer. Nada de filmezinho bonitinho. Voltando. A ideia é que o cara consiga fazer o exercício em casa. Ele preparar o corpo dele em casa para que ele consiga, no dia seguinte, quando ele for para o estúdio, desenvolver uma mecânica gestual, um gestual motor melhor, mais eficiente. Entendeu? Então, procura pensar sempre em função. Né? O que esse exercício aqui vai servir? No que ele vai servir para eu conseguir realizar o movimento com o aluno fora do ambiente de treino? Ou seja, se eu faço um preparatório para o meu aluno começar a fazer o 100, que é o primeiro exercício da série básica, intermediária ou avançada do solo, eu tenho que fazer um preparatório para ele para começar a irradiar força para o abdômen. Para que esse exercício pode servir também fora do estúdio? Entendeu? Ah, Diogo, mas eu tenho que fazer o movimento necessariamente na mesma posição do movimento que eu quero? Ou seja, eu tenho que fazer um exercício didático na mesma posição do exercício que eu quero fundamentar? Não. Imagina uma gestante, sei lá, do quarto, quinto mês. Eu não considero interessante você fazer uma postura tipo do 100, né? Deitado, flexão de tronco anterior, né? Com o tronco elevado. Eu não considero ideal fazer isso com a gestante pela questão da pressão intraabdominal e pelo movimento de expulsão fetal. Isso não quer dizer que eu não posso pegar essa gestante, colocá-la rente à parede e fazer movimentos ali. Ah, Diogo, eu não estou entendendo. Calma, a gente vai tentar fazer assim nesse canal. A gente vai falar sobre um assunto específico. A postagem seguinte são com exercícios referentes a esse assunto específico. Para não ficar muita coisa misturada e também para não dar muito trabalho para ficar mexendo nesse troço, porque eu não quero muita frescura. Na verdade, eu quero otimizar para a gente conseguir conversar primeiro, depois a gente mostra. Beleza? Então a gente conversa agora, parte teórica, aí depois a parte prática. Ah, mas o telefone caiu, vai ficar feio. Problema. Se quiser gostar, ok. Se não quiser gostar, é o meu jeito. Tranquilo? Então, voltando. Quando você coloca um indivíduo contra a parede, na verdade você pode estar trabalhando desde o processo de estabilização cervical até o pé. Ok? Então, entre a cabeça e o pé tem o tronco. Tronco superior, tronco médio, tronco inferior. Você consegue irradiar força para aquilo ali. Você consegue irradiar força para ela estando de pé contra a parede, de costas, por exemplo. Entendeu? Então, quando você for tentar desenvolver algum exercício preparatório, creio que a primeira coisa que você deva pensar é: tem finalidade funcional, no caso, para o indivíduo? Isso vai ajudar ele, porque se você achar que realizar somente o exercício de pilates bonitinho, porque está dentro da sequência, que isso aí é o suficiente, eu acho que não é um caminho muito legal. Eu acho que quando alguém te procura para praticar um método pilates, por trás tem uma filosofia. E por trás dessa filosofia também existe uma série de fatores, né? Principalmente as atividades da vida diária. Se ele não consegue desenvolver uma atividade da vida diária bem, tipo rolar, sentar, subir escada, subir de um ônibus, descer do ônibus, se ele não consegue fazer isso bem, para que ele vai aprender mais uma coisa? Tipo um método que tem por
necessidade facilitar a vida da pessoa. O que isso vai estar facilitando? Concorda? Então, assim, é pensar na função. Quando o indivíduo chega no estúdio, quando você vai atendê-lo, seja você fisioterapeuta, profissional de educação física, até mesmo dançarino, eu acho que a gente tem que tentar ler o corpo do indivíduo, ler a necessidade dele. Eu acho, na minha concepção, que nós deveríamos tentar trabalhar de duas formas. Primeira forma estrutural. Né? Que tipo de musculatura vai ser importante para desenvolver tal tarefa? Segunda coisa, forma funcional. Como é que aquela musculatura pode me ajudar a exercer algum tipo de padrão motor que favoreça a minha vida? Então, às vezes, o cara tem dificuldade de sentar numa cadeira, tem dificuldade de levantar. São exercícios similares com ênfases diferentes. Ah, então de que forma eu poderia estar trabalhando? Reformer adianta? Adianta muito. A Wunda ou a Electric Chair adianta? Adianta muito. Porque o movimento, o gesto motor é similar. Entendeu? Então isso tudo faz com que a gente comece a abrir a cabeça pensando nos exercícios de Pilates não apenas como uma sequência, mas como uma vivência para o indivíduo. Porque eu acho que é isso que ele vem te procurar. Né? É por isso que ele vem te procurar. Logicamente que vão ter aqueles atletas, né? Ótimo, tudo bem, o cara é atleta, mas ele também vai precisar do exercício para alguma coisa. Para algum benefício ele vai querer. O cara é nadador, ele vai querer ganhar o quê? Explosão, controle, ritmo da cintura escapular, por exemplo, estabilidade pélvica. Ninguém pratica Pilates por praticar. Entendeu? Eu acho que quem assim o faz está cometendo um erro, está perdendo tempo, porque não consegue absorver tudo aquilo que o método procura oferecer. É muito grande, é muito vasto. Por isso que em uma formação você tem séries básicas, intermediárias e avançadas, séries de preparação, séries de transição, séries de finalização de aula. Porque tudo isso junto faz com que o método apareça. Quando você quebra essa sequência, quando você começa pelo fim sem criar a base pro início, fica sem nexo, entendeu? Então às vezes você vai ter um cara ou uma mulher muito forte dentro do método, mas não vai ter controle. Mas ele não vai ter controle porque você não trabalhou as estruturas motoras antes de fazer um movimento mais avançado. Porque naquele momento ali, você se deixou levar pela vontade do aluno em fazer uma foto bonitinha para postar no Facebook e no Instagram. Né? Então, não é julgamento. É somente uma razão para a gente começar a entender a real necessidade. Né? Entender o porquê daquele momento ali com o aluno. Compreendeu? Então, assim, essa é a minha visão. E aí você tem diversos exercícios preparatórios, diversos exercícios de mobilidade, de estabilidade, que servem para trabalhar o pré-pilates. O fato de você utilizar um pré-pilates, um exercício de preparação, não significa necessariamente que ele vai ser apenas no início de tudo. Mais uma vez, você pode condicionar o aluno para o movimento seguinte. Você pode usar o exercício para fazer e completar a fluidez daquela sequência. Fluidez é um dos princípios do método. Então repara como o negócio é muito mais complexo, não é simplista, como muita gente fala, acha. E embora eu queira facilitar ao máximo, a gente tem que levar esse bate-papo a sério. A gente tem que conversar de forma objetiva. Né? Eu acho que se você está ouvindo e está chegando até aqui, é justamente porque acredita que eu tenho algo a passar. E quem me conhece sabe que eu odeio ficar de rodeios. Né? Então, na minha concepção, eu acho que quem pratica Pilates, quem instrui os exercícios do método para algum aluno e negligencia os exercícios de preparação, está impedindo o aluno de crescer.
na minha concepção. Está impedindo o aluno de crescer. Tá? Ah, Diogo, eu não trabalho com o método Pilates clássico, eu trabalho com ele contemporâneo. Independente, independente. Se você queima etapas, o processo fica falho. Ninguém aprende a correr antes de aprender a andar. Ninguém aprende a andar antes de aprender a ficar em pé. Então você queima etapas e é muito mais fácil o cara se lesionar. Aí você, tô com um aluno que só quer ficar de cabeça para baixo. Você tá dando aula pro Batman, filho? Tá dando aula pro morcego, só quer ficar de cabeça para baixo? Quem manda no estúdio é o instrutor. Ah, mas ele é, sei lá, delegado, general. Você é o profissional. Ele é a patente que for fora do estúdio. Ali ele é teu aluno. Ele está te pagando para você orientar ele. Então você tem que ter esse tipo de discernimento. Se você deixa o aluno subir em você, você vai perder o controle. Se você não explica para ele a importância daquele exercício, ele não vai ter vontade de desenvolver o movimento. E existem várias pesquisas que mostram, inclusive, quando o indivíduo sabe os benefícios daquele movimento, que ele consegue executá-lo da maneira mais correta e com mais vontade. Ou você conhece alguém que gosta de ficar com dor ou sem evoluir? O cara entra no método quando você explica que existe uma crescente dentro da filosofia e ele não evolui de forma nenhuma, a culpa é de quem? É dele? Pode ser, mas geralmente é do instrutor. Se ele está seguindo direitinho, se ele está indo nas aulas direitinho, a culpa é de quem? Tua. Aí eu acho que é o momento da gente avaliar a situação, rever alguns pontos e entender que há a necessidade de mudança. Certo? Então, mais uma vez, né, voltando. Os exercícios pré-pilates não definem uma sequência específica. Penso eu que eles definem uma sequência lógica. Então, se você quer trabalhar o 100 para depois trabalhar algum outro exercício específico, começa a condicionar o aluno a entender o porquê daquele movimento. Fica mais fácil, ok? Então, supondo que ele vai começar a fazer o solo básico